Lucilene Araújo. Voltamos com o Forró Bodó nesta manhã de sábado, 9 de agosto, uma semana que amanhã já é Dia dos Pais, e eu trouxe aqui para o Forró Bodó especial Dia dos Pais, doutor Giovanni Tenório e doutora Giovanna Tenório, que já fizemos uma abertura aí contando essa paixão pela mesma profissão, né, a odontologia. E doutor Giovanni, eu tenho uma história assim que eu me lembre, eu conheço o doutor Giovanni desde criança, né, desde aqui da TV Universitária, né, acho que talvez até antes, até na verdade. TV Jornal do Catavento eu já conheci o doutor Giovanni. É. E esse lado generoso dele, e com esse lado generoso surgiu uma situação, uma história tão interessante, uma história que ele conseguiu fazer abranger, uma história que abrangeu a parte social, né, e a parte de estética, né, social e estética, uma prestação de serviço aos figurantes do grande espetáculo de Nova Jerusalém, as pessoas que na época eram figurantes e trabalhavam no espetáculo de Nova Jerusalém pela sua amizade com Diva Pacheco e Plínio Pacheco. Então muita gente não sabe dessa história, mas na época deu uma repercussão assim gigantesca na mídia. E é tão interessante hoje no tempo do YouTube, das redes sociais, que as pessoas tomem conhecimento dessa história para saber e que a gente tem que praticar o bem. E foi uma grande bondade, doutor Giovanni, sua, a ideia também de Diva Pacheco de ajudar aquelas pessoas, né, os figurantes todos desgentados de Nova Jerusalém na época. Me conta aí para quem está em casa, esse lado paizão para o povo lá de Nova Jerusalém, os figurantes. Já frequentavam muitos anos lá e o Plínio já reservava um apartamento daqueles que ele reservava para os atores, sim, também para nós, para a minha família. E quando foi, a ideia surgiu de fazer a reabilitação dos desdentados que eram figurantes. Exatamente. Eu levei uma equipe muito boa, uma equipe de laboratoristas, né, toda a minha equipe G Tenório, para lá, para passarmos uma semana executando esse trabalho. Então, fazia a moldagem e a partir dali, com todos os equipamentos que montamos, fazíamos a prótese. Na hora fazia a avaliação. Exato, levamos todo, instalamos um laboratório lá. Consultório e laboratório ambulante, né? Então, de repente, a imprensa chegava para fazer entrevistas com os atores e tudo, e via aquela estrutura montada. Perto de iniciar o espetáculo. Claro, né? Exatamente. E perguntava o que é que estava ocorrendo, quando dizia, não, é porque a equipe G Tenório resolveu reabilitar aqui os atores e figurantes, né? E tal. Quando o Paulo Fernando Craveiro, sim, o jornalista, ele perguntou à Diva, o que é que Giovanni está fazendo aí? Aí ela explicou o que era, e no outro dia saiu em manchete, né? Numa coluna que ele tinha, muito lida, e saiu em manchete. O dentista Giovanni Tenório é dentista de Cristo a soldado romano. Naquela época eu fazia o atendimento dos atores também, sim, vários atores. E agora eu estava fazendo um trabalho para os soldados romanos. Aqueles figurantes que muita gente que está ouvindo agora o Forró Bodó vai assistir os espetáculos, né, todos os anos, que é uma coisa maravilhosa que temos aqui no estado de Pernambuco, né? É claro. E aquelas pessoas que são figurantes, eles são as pessoas muito humildes, né? Os lavradores. São lavradores, inclusive até os próprios artistas que hoje estão bem formados, que trabalham com escultura, com pedra, então eles tinham senso artístico, não é? Estético. O Plínio percebia muito quem fazia aqueles trabalhos em pedra, e hoje você vê que aqueles trabalhos de escultura não só tem no estado, no país, como em outros países. Eu tenho em nossa clínica, no jardim, uma escultura daquela de rara beleza. Então quando chega alguns clientes de fora, de outros estados, de outros países, ficam impressionados. Fica porque como é
que pega uma pedra bruta daquela e transforma em uma peça maravilhosa e bem acabada. Então, ali tinha... Artesãos, tem artistas, né? Cercado de artistas. Você pode observar que mesmo os pedreiros, os ajudantes de pedreiros que construíram aquela cidade, ficavam como figurantes. Como figurante também. Então eram pessoas que eram artistas e que não eram descobertos ainda. Que só foram descobertos com a presença da Nova Jerusalém. Né? E essas mesmas pessoas que não tinham, como às vezes também no interior, já alguma coisa mudou, mas a grande maioria da época era desdentado mesmo, né? Sim. Cuidavam de fazer o serviço, cuidavam da família, mas recursos, né? Não tinha nem a tecnologia. E isso fez com que desse a eles mais dignidade, levantasse a autoestima, né, dos figurantes de Nova Jerusalém. Exatamente. Então, foi uma alegria tanto para nós como também para eles. E os desdentados, na verdade, do brasileiro no todo, é que o dentista brasileiro sempre foi muito bem formado. Ele sempre teve um currículo extraordinário. Ele sai da universidade, da academia, muito bem preparado. Porém, os equipamentos instrumentais que eles não tinham evoluído tanto como é hoje. Então, quando chegava alguém para reabilitar um dente e que fazia-se a extração, não era desconhecimento do profissional. Aquela extração estava sendo feita porque não existia instrumentais, nem equipamento, nem material de consumo adequado na época para reabilitar esse dente, como hoje acontece. Hoje você vê que os jovens contemporâneos são jovens que estão com a dentição toda completa, toda certinha. Você observa aonde você chega, o mais simples funcionário de um supermercado, de uma loja, já tem um aparelhozinho para corrigir. Eles já sabem da importância de manter a boca saudável para a estética e o crescimento profissional de cada um. É verdade. Então, esse fato, né, Dr. Giovanni, o dentista de Jesus Cristo ao soldado romano, levou manchete e fez um grande sucesso na época pela assistência social, né? E por ter levado ao público, aos figurantes, as pessoas mais humildes que faziam parte na época da figuração do espetáculo, a autoestima, né? Ter dado uma elevada na autoestima deles, né? É verdade. Foi muito interessante. Agora, doutora Giovanna, complementando essa história, me diga aí uma dica para as mulheres. Mulher grávida que está nessa manhã, né? Muitas vezes nesse período tem mulheres em casa nos ouvindo com 6, 7 meses. Né, muito importante a gente abordar essa questão, Silene, porque daí vem tanto a saúde da mãe como inclusive da criança que ela tá gerando. Porque quer dizer que se a mãe tiver com muita cárie ou alguma inflamação na gengiva, pode vai repercutir na saúde, no desenvolvimento e muitas vezes até no parto daquele bebê. Então, é muito comum que as gestantes, que as grávidas, elas tenham uma tendência ao problema gengival. Isso até pela própria transformação, pelas próprias alterações hormonais. Então, a inflamação de gengiva passa a ser mais frequente nesse estágio da vida, durante a gestação. Assim como uma maior acidez do meio bucal pelas náuseas, pelos vômitos frequentes, o consumo de açúcar, o apetite aumenta, né? O apetite aumenta e aí o consumo, em termos de quantidade e de frequência do alimento, passa a ser também maior, e a própria dificuldade de limpeza, pelas náuseas, pela tendência do vômito. Muitas vezes essas mulheres elas têm dificuldade em executar uma boa higiene. E daí surgem, como consequência, problemas de boca, tanto de gengiva quanto de dente. Então, por isso, é tão importante o acompanhamento odontológico, o acompanhamento do dentista durante essa fase. É importante que a grávida ela recorra ao seu dentista para fazer as revisões e fazer as consultas frequentes para manter tanto o problema de gengiva como o problema dentário sob controle. E isso para que ela se mantenha saudável
E isso não, e qualquer problema que pudesse acontecer, inclusive em relação à gengiva, não venha a repercutir no desenvolvimento da criança, na saúde do bebê. E a gente sabe que a infecção de gengiva, a inflamação gengival, ela gera uma situação propícia ao parto prematuro e também para uma diminuição do peso do bebê. Então são problemas que é preciso estarem controlados para que não repercutam na saúde da grávida e muito menos na saúde do bebê. Então a responsabilidade dessa mãe com a saúde geral e da boca daquela criança inicia-se desde o momento que ela sabe que está grávida. Tá vendo aí? Então vale também um lembrete, que se a mãe for uma adolescente, né? Então a mãe, a avó do bebezinho que está sendo gerado, também precisa assumir essa responsabilidade, uma essa responsabilidade dupla, né? Exato, e dá uma ajudazinha, lembre a mãe que falta isso, escova os dentes, né? Diminua o açúcar, né? É muito interessante. Então, vamos a mais músicas aqui no Forró Bodó e voltamos ainda com o Dr. Giovanni Tenório, doutora Giovanna Tenório, nesse programa especial do Dia dos Pais.